144 mil. Então, será que esse número aí, se você for o número 144.001, você está, fora dessa bênção? Será que é isso mesmo? O irmão Jaime deu um spoiler lá ontem, né? Mas ele não sabe de nada, inocente. Trago novidades aqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar aqui conversando, então, basicamente sobre o capítulo 7, né? Ele, na verdade, funciona assim. Nós lemos ontem o capítulo 6, os primeiros 6 selos, está faltando um. Esse selo vai ser aberto agora, amanhã, né? Lá no capítulo 8, quando a gente for falar. Então, nesse caso, o que acontece? Ele funciona como, a gente chama isso de interlúdio, uma pausa entre a abertura do 6º selo e o do 7º selo. E a pergunta que está ali pendente ainda, né? Quem poderá suportar ou quem poderá subsistir? Versículo 6, último versículo, tem essa pergunta. Então é uma resposta que nós estamos buscando. Agora, de qualquer maneira, o que acontece é o seguinte: Apocalipse 7, ele vai se dividir em 2 visões principais. A gente precisa lembrar, né, que João aqui permanece nesse pleno estado de um êxtase profético, está no espírito ali, está tentando, né, entender aquela realidade, a mudança. A gente percebe uma mudança também no modo de recepção e uma mudança, quer dizer, a recepção é a mesma, né, em estado de espírito, só que há uma mudança de foco. Por quê? Porque agora esse êxtase de João permita que ele transite entre a realidade que para nós parecem contraditórias, mas que para ele se complementam. Então, o que acontece? Essa mudança do cenário de juízo, veja só, do juízo. Ali tínhamos ali um juízo de terror complicado ali nos selos sendo abertos no capítulo 6. E agora, essa pausa que nós temos aqui nesse capítulo 7 é, digamos assim, para você demonstrar, né, a segurança desses fiéis. Ele continua em visão, mas agora o foco aqui ele muda daquele juízo de terror para um juízo de consolo, para um foco de consolo. Então, o que acontece? O êxtase de João é tão profundo que ele capta a revelação por diferentes sentidos, inclusive. No versículo 4, você vai ver que ele ouve. E aí, no versículo 9, você vê que ele vê. E no versículo houve então o censo militar organizado dos 144 mil, e depois ali ele vê a beleza orgânica e universal da grande multidão, dessa coisa que ninguém consegue contar. Então olha só, esses sentidos também dele, da audição e também da visão. E aí João, esse êxtase é tão interessante, tão real, que ele interage com esses personagens da visão. Por exemplo, um dos anciãos pergunta a ele ali no versículo 14, quem são esses? E João, na humildade profética dele, né, responde, Senhor, tu o sabes. Então, João estava em êxtase e viu algo que desafia, que rompe a nossa lógica humana. Ele percebeu que Deus tem o controle do número, mas também tem um coração que abraça o incontável, a grande multidão. Então, aí esses 144 mil que foram selados, o que a gente pode entender disso, né? A cena começa com 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando ali os ventos da destruição, e aí um 5º anjo surge com o selo de Deus vivo, ali ordenando que a terra e o mar não sejam danificados, até que os servos de Deus sejam marcados na fonte. Olha só que interessante, né? Aqui você vai ler, tendo o selo do Deus vivo no versículo 2, e depois ele vai falar no versículo 3, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos de Deus. Olha só, selemos as testas dos servos de Deus. Ainda nós não chegamos num outro capítulo aqui lá adiante, que é o capítulo 13, que vai falar sobre a marca da besta, que também tem a ver com testa e tem a ver com as mãos também. Então, fica tranquilo, aí não tem nada a ver. Na verdade, lá na frente a gente vai ver que o inimigo tenta imitar Deus, mas não consegue. E ali a questão do foco deles não é o espiritual como é aqui, do selo separado, né? Uma questão de proteção espiritual. Lá tem a ver muito com as questões econômicas, com as questões ambiciosas. Fica tranquilo aí, mas não confunda. Não confunda, né, uma coisa com uma coisa e outra coisa com outra coisa. Por quê? Porque senão a gente vai entrar num marasmo aqui meio perdido. Então, fica aí entendendo que agora esse momento do selo, da marca que se tem na testa, são a questão da separação para esse Deus eterno nosso. E aí o que acontece? João ouve então esse número dos selados, 144
144 mil, de onde que vem? Vem de todas as tribos de Israel, 12 mil de cada tribo. E o selo representa então a proteção espiritual e a propriedade divina em meio ao julgamento. E aí o que acontece é que ali depois, né, no versículo 9, conforme o nosso amigo irmão Jaime deu lá o spoiler ontem, tá ligado, né, tá esperto, ele vai dizer que era uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, demonstrando aí uma posição inclusiva e ampla. E aí o que acontece, né? Todos estão em pé diante do trono do Cordeiro, vestindo roupas brancas ali, segurando as palmas, o símbolo da vitória e da celebração. E aí o que acontece é que um dos anciãos vai explicar para o João que estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Que bonito, né, ouvir isso. De qualquer maneira, o que acontece é que esse capítulo ele finaliza ali com uma das descrições mais belas do cuidado de Deus para aqueles que foram redimidos. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem calor algum, pois o Cordeiro que está no centro do trono, esse será o seu pastor, e ele vai nos guiar às fontes de água viva e enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, olha só, enquanto esses amém, glória a Deus, enquanto esses 144 enfatizam ali o remanescente fiel, a organização do povo de Deus, a grande multidão, que é toda ela, né, não tem essa separação aí, depois nós vamos ver um pouquinho mais, que existem outras questões, essa grande multidão foca na universalidade da salvação e na recompensa eterna do céu. Então, é extremamente inclusiva. Vou trazer uma curiosidade para vocês. Existe uma denominação, que é o que eu falei que eu ia trazer novidades, né? E a gente não pode ser bitolado, não pode ser alienado, nós temos que ter a convicção da nossa fé e a gente tem que também respeitar aquelas pessoas que pensam diferentes. Então, uma denominação religiosa que é conhecida por essa interpretação estrita e literal, que se você for o 144.001, você não é o que tem a primazia, digamos assim, nesse reino, são as testemunhas de Jeová. Vou explicar para vocês um pouquinho mais, para vocês entenderem como é um pouquinho da parte deles, tá? Então é o seguinte, o que acontece? A doutrina deles vai demonstrar o seguinte, que existem duas situações distintas, baseadas em Apocalipse 7. O 144 mil, o que eles acreditam? Esse número exato de pessoas irá para o céu para governar com Cristo. Eles são chamados, inclusive, de ungidos, tá? É uma forma ali. Daí o que acontece? A grande multidão são outras ovelhas, como se tivesse uma primeira classe e tivesse uma segunda classe. As outras ovelhas são todos os outros fiéis da denominação que não fazem parte desses 144 mil, que eles viverão eternamente também num paraíso terrestre. Então, assim, na terra restaurada, sob o governo de Cristo e dos ungidos, quer dizer, esses 144 mil, é a posição deles. Como é que eles fazem isso? Veja só, só trago curiosidade para vocês entenderem, né? Durante a celebração da morte de Cristo, que para nós é o nosso equivalente da ceia, eles chamam isso de celebração da morte de Cristo, ou simplesmente comemoração, é o que eles chamam, apenas aqueles que se consideram a parte dos 144 mil, esse remanescente, é que participam dos chamados emblemas, não é ceias, é a questão do pão e do vinho. Então o que acontece? A vasta maioria dos presentes, dos testemunhos de Jeová, apenas observa os elementos passarem, e quem se sente, né, dentro dessa primeira leva, digamos assim, dos 144 mil, é que toma o cálice lá e come o pão, entendeu? Então é essa forma que eles têm. A Páscoa deles, não a celebração que a gente está falando, né, que eles entendem que não é Páscoa, mas é celebração anual da morte de Cristo, inclusive segue um calendário diferenciado. Por exemplo, para nós a Páscoa foi dia 5 de abril, domingo. Para eles foi no dia 2, e é justamente ali no final da noite que eles pegam, né, no pôr do sol, aquela coisa toda, que é a comemoração deles. Então, veja só, por muito tempo, inclusive historicamente, essa denominação ensinou que a chamada para compor 144 mil pessoas tinha se encerrado lá nos anos de 1935. Só que como o número de pessoas que professavam ser ungidas, quer dizer, participavam dessa primeira parte aqui, continua a crescer ou persistir ao longo das décadas, então a interpretação deles foi ajustada para admitir que Deus ainda pode escolher alguns para substituir aqueles que se tornaram infiéis. Então essa foi a justificativa que essa religião deu
para poder entender. Então esse grupo. Tem também outros grupos, antigamente tinha muito o que chamavam de os davidianos, da igreja do adventismo do sétimo dia, também tinha essa questão que interpretava como se houvesse uma espécie de elite espiritual que alcançaria um nível de perfeição espiritual antes do retorno de Cristo. Então olha só, nós estamos aqui mostrando, né, uma posição diferenciada, sem emitir juízo de valor algum, mas que é diferente daquela interpretação que nós damos, que nós batistas damos, para você compreender que um dia que alguém, né, dessa denominação, inclusive eles têm isso muito forte deles, de bater nas casas, conversar com as pessoas dentro ali das questões, né, tem outro tipo de organização dos lugares ali que eles frequentam, então você já tem uma ideia para você não chegar e começar a ficar bitolado e aí não compreender a realidade que eles dizem acreditar, respeitando, mas você também podendo colocar a sua visão. Então é isso que é importante a gente fazer, não criticar, não emitir nenhum juízo de valor, mas ter a convicção da nossa fé. Por quê? Porque nossa questão, a nossa interpretação que nós temos bíblica, ela vai de encontro, ela colide com essa questão, né, da ideia do reino de Deus que é, digamos assim, separatista. Por quê? Porque a inclusão é uma natural aqui, é natural para a gente. Então, é inclusão total. E aí eu vou trazer aqui exemplos para vocês verem a questão do ministério de Jesus, que foi uma questão que ele não tinha esse negócio de separar classe A, classe B. Por quê? A gente vai perceber lá na Samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 7 a 26, ali que Jesus quebra a barreira étnica, a barreira religiosa. Ele atravessa Samaria ali, entrando por uma situação difícil que o pessoal ali judeu não queria saber de mudar a rota, para incluir quem era considerado mestiço, para quem era considerado herético. E aí ele não dá para a Samaritana um bônus de segunda classe, lá um cartãozinho de segunda classe, não, ele dá a própria água da vida para ela, que ele dá para todos nós. Então, nesse sentido, depois também temos a questão da inclusão do leproso. A lei ordenava o isolamento, Jesus toca no próprio homem, quebra a barreira sanitária, quebra a barreira social. Jesus inclui o intocável na comunhão da saúde e da sociedade. Ali você pode ver em Marcos capítulo 1. Depois nós temos Zaqueu e Mateus, né, a quebra da barreira moral. Os publicanos eram excluídos e traidores ali pela sociedade, mas Jesus, o que ele faz? Jesus não só chama eles, vai pedir para Mateus caminhar com ele, vai comer na casa de Zaqueu, mostrando que a mesa do reino é também para os pecadores que se arrependem. Ali você pode conferir também Lucas 19, Mateus 9. E a quebra de gênero também, que a gente tem muita discussão nessas questões, né? Homem, mulher, aquela eterna briga ali, né? Nós temos que ser mais ali respeitados, aquela coisa toda. Jesus já fazia isso quando, ali num contexto onde o testemunho feminino não tinha valor jurídico na época, Jesus escolhe as mulheres, olha só, né? A maioria da nossa sala de oração, como as primeiras mensageiras para dar a maior notícia da história, que é a ressurreição. E ainda, né, não bastasse isso, lá no final da morte de Jesus, um pouquinho antes, o ladrão ali, o que ele faz? Ele inclui aquele que estava excluído da sociedade na última hora, sem tempo para fazer obra, sem tempo para ir no culto, sem tempo para participar ali de uma organização, sem senso nenhum, apenas a graça. Hoje comigo você estará no paraíso. Olha só que lindo, Lucas 23. Então, para nossa visão, a resposta é um sonoro: não existe hierarquia, nem duas categorias de salvação. E aí a gente pode entender esses 144 mil aqui que representam, na verdade, ali aquela informação que a gente já tem das 12 tribos de Israel, né? Representa o povo da antiga aliança, a raiz da fidelidade de Deus, as suas promessas históricas com Israel. O outro 12 representa os apóstolos, que é a nova aliança, a igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E aí você tem também a ideia de 1000. Na Bíblia, 1000 simboliza uma quantidade completa, militarmente organizada e também vasta. Você pode pegar ali, por exemplo, ali naquela cultura hebraica, você vai perceber que 1000 era o maior bloco numérico comum. Por exemplo, hoje você fica pensando aqueles montes de zeros que tem 1 terabilhão, 1 terabyte, não sei das quantas, que a gente não consegue nem imaginar. Era mais ou menos o que acontecia naquela época para a cultura hebraica. Então, nesse sentido, o que acontece representava uma totalidade inquebrável. O que
aqui João está dizendo, não é que o céu é pequeno, mas que Deus não vai perder nenhum sequer dos seus selados. Por quê? Porque isso implica a totalidade, e é isso que ele quer dizer para a gente, né? Que segue dessa maneira. Então, assim, a promessa de Deus é universal. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador será salvo, e assim se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos dar a salvação e a vida eterna. Esse reino é extremamente inclusivo, não vai deixar ninguém de fora. Se você se perdeu na conta, porque é muita coisa, né? 144 mil, 144.001, 144.329, opa, tô fora. Não, esqueça dessas continhas numéricas e se fixe na totalidade desse Deus que ama, que é o Alfa e o Ômega, que é o Aleph e o Tal, que são aí o hebraico arcaico, né? Se não me falha, aramaico arcaico, o princípio e o fim de todas as coisas. Deus é o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tal, e isso quer dizer que Ele é um Deus que não deixa passar nenhum detalhe, seja o menor detalhe que for, Ele está com você. Lembrando também que essa questão da marca na testa que a gente colocou aqui para nós, que é uma separação, é uma marca espiritual, invisível e focada na fidelidade. E a marca da besta, que nós vamos ver lá na frente, ela vai ser uma questão impositiva, focada no controle econômico. Ninguém vai poder comprar ou vender e vai ter que se submeter ao sistema mundano. É mais ou menos isso. Então, não confunda um com dois, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E agora você sabe se você quer ser marcado por Deus ou não. E aí a gente responde um sonoro sim. Que Deus nos abençoe e que a gente possa realmente compreender essa questão de Apocalipse 7 de maneira muito interessante, de uma maneira muito profunda, mas sabendo que existe sim um outro entendimento que deve ser respeitado. Nós não temos, né, nenhuma, digamos assim, a gente tem a convicção da fé, isso é importante, nós temos, mas principalmente de amar ao próximo significa também amar como ele é, e isso quer dizer que se não chegou o momento ainda de ele reconhecer essa situação ou não, né, a gente não sabe, isso pertence a Deus. De qualquer maneira, você vai exercendo o seu sacerdócio universal, quer levar a palavra, quer compreender, quer declarar amor, quer ser testemunho de Jesus nesse mundo em que principalmente no nosso país nós temos aí o ambiente religioso democrático, muito mais que em outros países que isso é exercido de uma forma muito rigorosa e principalmente, né, com uma única visão, uma visão unilateral e que não vê no outro a possibilidade que ele também tenha um entendimento diferente. Gente, queria falar isso para vocês, não podia colocar isso no grupo ontem porque podia causar até uma dificuldade para quem não frequenta aqui a nossa sala de oração, para essa visão do pessoal que pensa diferente dessa interpretação. Mas nós, os que cremos na Bíblia, nos fundamentamos em Deus nessa perspectiva totalmente, 100% inclusiva, sabemos que Deus não vai deixar de fora ninguém, nem você nem a mim, mesmo que a gente lá na fila do pão, a gente seja o número 150 mil, amém? Que Deus nos abençoe nesse dia.